9 de 2015, um homem de 70 anos é atendido no ambulatório da cardiologia com queixa de dispneia aos grandes esforços há um mês, com progressão para os médios esforços. Trata-se de um paciente hipertenso em tratamento irregular com clortalidona, tabagista há 30 anos, 20 cigarros por dia. Ao exame físico, orientado, hipocorado, 2 cruzes e 4, hidratado. A ausculta cardíaca apresentava-se com ritmo cardíaco regular, hiperfonese em B2, sem sopros. A ausculta pulmonar com sibilos esparsos e estertores crepitantes em bases. Pressão arterial 170/90, frequência cardíaca 85, índice de massa corpórea de 32. Eletrocardiograma anteriores demonstravam sobrecarga atrial esquerda. O ecocardiograma atual evidencia a parede posterior do ventrículo esquerdo de 14 milímetros, o normal é menor do que 11, o septo interventricular de 14, normal também é menor do que 11, uma fração de ejeção de 65%, o normal é acima de 58%, e a radiografia de tórax demonstra uma área cardíaca normal com inversão da trama vascular. Tudo bem, gente? Lembra que a gente falou dos critérios maiores, né, dos critérios menores? Então tem várias coisas aqui que esse paciente tem, né? Apesar de tudo isso, ele tem uma fração de ejeção normal, tá? Ele tem uma fração de ejeção normal. Eu não lembro direito qual que é o enunciado, mas talvez ele vá perguntar alguma coisa sobre se é sistólica ou diastólica, tá? Então preste atenção nisso. Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta apropriada a ser estabelecida nesse caso? Letra A. Insuficiência cardíaca diastólica secundária à doença pulmonar obstrutiva crônica. Recomendar repouso associado a bloqueador de canal de cálcio. E aí? A letra B. Insuficiência cardíaca diastólica secundária à hipertensão arterial. Recomendar repouso associado a inibidores da enzima conversora de angiotensina. Idade, tá. Que mais? Fração de ejeção normal, tá? Então aí são 2 fatores. Que mais? Tem 2 critérios menores. Tá. Hipertenso, né? Ele tem cardiomegalia? Não tem cardiomegalia. Mais um ponto a favor da diastólica, tá? No ecocardiograma, o que está aumentado? O septo e a parede posterior do átrio esquerdo, né? Então ele não tem aumento de ventrículo esquerdo. Nem fala do ventrículo esquerdo na questão. Que seria, então ele fala, o examinador que fez a questão, ele fala todas as alterações da diastólica, tá? Para não ter dúvida mesmo, né? Não ter dúvida. Eu até, quando eu dei aula sobre essa questão, ano passado, eu até falei, perdeu a chance de fazer uma pergunta daquilo que é mais comum, né? Porque se eu fosse fazer uma pergunta de insuficiência cardíaca, eu não ia perguntar de diastólica, eu ia perguntar de sistólica. Dá para você explorar muito mais a questão, né? Mas aí ele resolveu perguntar de diastólica, tá? Então, alternativa B, insuficiência cardíaca diastólica, secundária à hipertensão arterial. Não é a manifestação mais comum, né? Mas é a consequência mais comum da hipertensão. Normalmente ela causa um aumento do ventrículo esquerdo, uma insuficiência cardíaca depois que vai ser sistólica, né? Então a resposta certa é a B, né? Vamos ler a C e a D. A C, insuficiência cardíaca sistólica, secundária à hipertensão pulmonar. Recomendar dieta com redução da ingesta de sal associada a beta-bloqueador. Ele nem fala aqui de hipertensão pulmonar. Tá? Nem fala em hipertensão pulmonar. E a D, insuficiência cardíaca sistólica, secundária à miocardiopatia hipertrófica. Recomendar redução da ingesta de sal associada a antagonista de aldosterona. Né? Então também não faz sentido nenhum essa alternativa, né? Então a resposta correta é a letra B mesmo, insuficiência cardíaca diastólica,
secundária hipertensão arterial. Recomendar repouso associado a inibidores da enzima conversora de angiotensina, tá? Uma dúvida que ele fala associado lá, inversão da trama vascular. Aham. O que é isso? Alguém sabe o que é inversão da trama vascular? Qual? Oi? Quando que é a direita e a esquerda. Essa inversão da trama vascular na questão do eletrocardiograma que mostra. Não, isso é raio-x. Não, esse é um termo do raio-x de tórax. Ali, ó. A área cardíaca. É no raio-x. Esse aqui é um raio-x normal, né? Não, eu estou falando assim, a gente vê ali, né? Naquela área. Isso, A trama. Quando a gente fala de inversão, significa que tem um certo grau de congestão pulmonar, tá? Lembra que na ausculta tinha sibilo, né? E crepitação nas bases, tá? Então, ali é uma trama vascular normal, tá? Quando você tem inversão, ou seja, você consegue ver muito mais a trama do que o parênquima. Então o raio-x fica com aquela parte como se fosse a teia branca todinha. Essa coisa que as linhas B de Que são sinais de congestão, né? Então você consegue ver a trama vascular, que normalmente você não vê, você só vê no hilo, ali perto do hilo cardíaco, você consegue ver, o hilo pulmonar, desculpa, você consegue ver na periferia, no ápice do pulmão, tá? Por causa de excesso de líquido no pulmão, né? Em consequência no caso aqui, de uma insuficiência cardíaca diastólica, tá? Ele tem uma alteração basicamente de átrio esquerdo, tá? Doutor, não se classifica mais como direita e esquerda? Sistólica e diastólica. Agora Sistólica e diastólica, Tinha essa classificação, Direita e esquerda, eu fiquei aqui. Eu já estudei isso direita e esquerda. Mas é que na verdade, Então mudou a classificação. vamos pensar nesse caso. Por que mudou? Porque esse caso seria um caso de insuficiência cardíaca direita, vamos pôr assim na classificação antiga. Só que a alteração dele é no átrio esquerdo. Entendeu? Então ele tem uma insuficiência cardíaca que simula uma insuficiência mais à direita, né? Só que ele não tem, apesar de ter congestão pulmonar, tudo, ele não tem relato, pelo menos, de hipertensão pulmonar, não fala da turgência, mas assim, ele deveria ter turgência sim, porque o pulmão está congesto. Provavelmente até hepatomegalia, algum grau de hepatomegalia, apesar do exame físico não descrever isso, tá? Mas era esperado que tivesse, né? Para o pulmão estar dessa forma, tá? Agora, no tratamento dele, por que aquela alternativa está correta? Porque o paciente que já usa diurético, tá? Ele já usava clortalidona, ele já usava diurético, então estava faltando um inibidor de enzima, né, no IECA, tá? Acho que essa é a última, gente. Deixa eu ver aqui. Dúvidas, gente? Alguma pergunta? A questão da insuficiência cardíaca, lógico, vocês vão ter que saber a diastólica para fazer prova, tá? Mas para a vida diária vocês vão usar muito pouco, tá? A não ser que vocês vão ser cardiologistas. Se alguém decidir ser cardiologista, vai ver mais do que a frequência, mas assim, na prática clínica de quem vai fazer clínica médica, quem vai atender pronto-socorro, pronto atendimento, quem vai atender outras especialidades clínicas, PSF, em um caso como esse, vai ver, mas com hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Com aumento da área cardíaca no raio-x, né? Vai ver um caso dessa forma, tá? Não um caso como esse, né? Por isso que eu acho que a questão foi mal explorada, porque poderia ser muito mais rica e de repente fazer até umas 2 questões, fazer um enunciado grande.